No vídeo de hoje vamos preparar uma sobremesa que será sucesso certo na sua ceia de Natal, o gelado de abacaxi na taça. O meu nome é Belle e esse é o canal Receitas da Belle, sejam muito bem-vindos! E nós vamos começar esse vídeo delicioso caramelizando o nosso abacaxi. Para isso você deverá cortá-lo em cubos pequenos, incluindo até o talo do abacaxi. E gente, aqui vai a primeira dica desse vídeo. Cozinhar ou assar o abacaxi é essencial para ter uma receita perfeita, seja ela doce ou salgada. E o motivo disso é a presença da bromelina que contém no abacaxi. Ela costuma amargar ou causar sensação de ardência na boca. Isso porque a bromelina é um conjunto de enzimas digestivas que quebram a proteína e quando você consome o abacaxi cru, essas enzimas começam a quebrar as proteínas da sua boca e língua, causando essa sensação super desagradável. Já ouviu falar que o abacaxi é ótimo para a digestão, principalmente após irmos em uma churrascaria? Então, a bromelina decompõe proteínas, tanto que se você pegar um bife e colocar sobre ele o abacaxi batido ou uma rodela durante um longo tempo, esse bife irá esfarelar. Já em um curto período de tempo, ele acabará ficando bem macio, independente se essa carne for ou não muito dura. Uma forma de inativar esse processo é pelo calor. Cozinhar o abacaxi ou assar as suas fatias inativa a bromelina, fazendo com que ela perca sua capacidade de quebrar proteínas, eliminando assim o amargor ou a sensação de ardência. No caso de qualquer sobremesa, você deve antes cozinhar o seu abacaxi com açúcar. Não é necessário adicionar água, porque o próprio abacaxi já irá soltar bastante água, como vocês podem observar aqui. Eu não coloquei água nenhuma, apenas o açúcar, e vocês acabaram de ver a quantidade de água que o meu abacaxi soltou. Depois de picar o seu abacaxi e adicionar a ele o açúcar, misture tudo muito bem, em seguida leve a panela ao fogo. Espere o seu abacaxi soltar toda a água e em seguida espere essa água secar. Quando essa água secar, você manterá o seu abacaxi, só que agora em fogo baixo. E a partir de agora, você começará a pingar aos poucos água no seu abacaxi. Isso porque eu quero caramelizar o meu abacaxi, eu quero que ele fique com um tom bem dourado. E eu descobri isso de uma das piores formas possíveis. Logo assim que eu casei, eu quis fazer um pavê de abacaxi. E aí, como boa marinheira de primeira viagem, eu piquei o abacaxi, fiz o creme do pavê e depois misturei o abacaxi cru ao creme do pavê. Montei o meu pavê, coloquei na geladeira e na hora da sobremesa, eis que eu tive uma surpresa mega desagradável. Todos esperando para comer aquela sobremesa maravilhosa e na primeira colherada, ninguém conseguiu comer, gente. A sobremesa amargava tanto que era impossível comer. Então eu fui procurar saber o porquê que isso acontecia e descobri toda essa informação que eu acabei de passar para vocês. Quando o seu abacaxi estiver com este tom dourado que o meu está, coloque-o em taças. Distribua ele de forma uniforme para que todas as taças tenham a mesma quantidade de abacaxi. Ou para uma sobremesa única, selecione um refratário e coloque toda a quantidade do seu abacaxi no fundo desse refratário. Depois de preparar o seu abacaxi e acomodá-lo onde ele será servido, será hora de preparar o creme. Para isso, em uma panela, coloque o leite condensado. Em seguida, adicione a esse leite condensado as gemas, mas antes retire a película que envolve a gema para que a sua sobremesa não fique com aquele cheiro insuportável de ovo. É importante que antes de adicionar o leite, você misture bem as gemas com o leite condensado, assim ela não irá talhar. Caso você coloque o leite antes de incorporar as gemas ao leite condensado, você poderá observar que a sua sobremesa ficará com as gemas talhadas. Se isso acontecer, simplesmente passe tudo por uma peneira sem raspar a colher na peneira. Deixe escorrer lentamente e volte com essa mistura para a panela. Depois de incorporar as gemas ao leite condensado, você deverá acrescentar a essa mistura uma xícara de chá de leite. Depois você irá separar mais meia xícara de chá de leite e irá adicionar a essa nova quantidade de leite uma colher de sopa de amido de milho. Irá mexer bem até que o amido seja agregado ao leite e irá reservar. Agora você irá agregar o leite que colocamos na panela ao leite condensado com as gemas. Depois que esse leite for totalmente misturado ao leite condensado, você irá adicionar a essa mistura o leite com amido. Mas para ter certeza que todo o amido dissolveu e não ficou nenhuma bolinha, você irá utilizar uma peneira. Assim você não correrá o risco de empelotar o seu creme.
E se você que está assistindo esse vídeo agora ainda não é um inscrito aqui do canal, se inscreva. Ative também as notificações. Dessa forma, além de aprender a preparar receitas deliciosas que dão certo de verdade, vocês ainda ficam por dentro de dicas incríveis como essa que eu acabei de dar aqui no vídeo. Que vai a segunda dica desse vídeo, e ela ainda é sobre o preparo do abacaxi. Caso vocês queiram preparar o seu abacaxi para outro tipo de sobremesa e não queiram que ele fique tão dourado assim, não tem problema. Basta vocês cozinhá-los em água com açúcar, mas a proporção de água é bem pequena, tá, gente? Até que ele fique macio. Quando você morder o abacaxi e não sentir mais a acidez dele, ele estará pronto. Depois que todos os ingredientes do creme forem bem misturados, leve a sua panela ao fogo e siga mexendo ela constantemente, até que esses ingredientes se tornem um creme como o meu. Caso você observe que o seu creme está muito espesso, adicione um pouco de leite e volte a mexer até que ele fique no ponto ideal. E aí você deve estar se perguntando, mas que ponto ideal é esse, Belly? E é simples, gente. O ponto ideal é de um mingau cremoso. Quando o seu creme estiver assim, desligue o fogo e distribua ele pelas taças, ou coloque-o na travessa onde está o seu abacaxi. Caso o seu creme fique muito espesso, depois quando ele gelar, ele acabará ficando duro, e não é assim que nós queremos que a nossa sobremesa fique. Gente, a sua participação é fundamental para o nosso trabalho e para o nosso crescimento. Estamos quase alcançando a meta de 50 mil inscritos e eu gostaria muito de chegar lá até o final do ano. Então, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe e salve esse vídeo. Essas ações eu prometo, não custarão nadinha para vocês, mas irão nos ajudar muito e eu estou contando com a sua colaboração. Depois de acomodar o creme sobre os abacaxis caramelizados, será a hora de deixá-los gelar e preparar a cobertura da sua sobremesa. E, gente, para essa cobertura existem algumas opções, mas a que eu selecionei foi de um merengue suíço. Para preparar esse merengue suíço, você deve inicialmente bater as claras com o açúcar. Depois que as claras e o açúcar tiverem sido bem misturados, você levará esse recipiente ao banho-maria e seguirá mexendo até que o açúcar dissolva. Para saber se o açúcar dissolveu, pegue uma quantidade da clara e esfregue entre a ponta dos dedos. Se você não sentir o granulado do açúcar, a sua clara estará no ponto de ser batida até atingir o pico de neve. Agora, se você ainda sentir o granulado do açúcar, siga mexendo a sua clara com o açúcar até que o açúcar dissolva completamente. Quando isso acontecer, bata as claras com o açúcar até que elas atinjam um pico bem firme. Já já vocês verão o que eu estou falando. E você que está nos assistindo agora, sabe qual a principal diferença entre o merengue suíço e o merengue italiano? A diferença está no método de preparo. O merengue suíço é feito com a clara e o açúcar em banho-maria, conforme eu acabei de fazer. Depois você bate, obtendo uma textura cremosa e estável. Já o merengue italiano é feito despejando uma calda de açúcar fervente nas claras que já estão em ponto de neve, criando um merengue muito mais firme, estável e resistente, ideal para quem precisa de segurança e durabilidade. Eu gosto muito desses dois merengues que eu acabei de citar porque as claras são aquecidas, passando por um processo de pasteurização, o que as tornam ideais para o consumo. Já no preparo do merengue francês, as claras são simplesmente batidas com açúcar em temperatura ambiente. Com isso, não há aplicação de calor, o que significa que essas claras não serão pasteurizadas. Por essa razão, esse tipo de merengue é considerado menos seguro para o consumo cru. No caso de utilizar esse merengue, o correto é assar as claras depois que elas estiverem sobre a sobremesa. E por essa razão, o merengue suíço e o italiano são as melhores opções para o preparo dessa sobremesa que eu estou dando aqui no canal. Depois de acomodar o seu merengue sobre o creme, molde-o para que ele fique com um formato bem bonito e depois salpique sobre ele coco ralado. Pode ser o coco ralado fresco ou o coco ralado industrializado, fica ao seu critério.
Depois leve a sua sobremesa para gelar e espere até o momento de apreciar essa delícia. E aí, o que vocês acharam dessa receita? Me contem nos comentários. Aproveite para me contar também qual a sua sobremesa favorita ou o que você mudaria nessa receita. Eu estou muito curiosa em saber a opinião de vocês. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam que eu preciso muito da ajuda de vocês para fazer o nosso canal crescer. Por isso, se inscreva caso você ainda não seja um inscrito, ative as notificações, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe e salve esse vídeo. Somente com a colaboração de vocês, eu conseguirei alcançar os 50 mil inscritos que eu tenho almejado há tanto tempo. Um beijo, até a próxima, fiquem com Deus e com as duas receitas incríveis que eu estou deixando aqui no final para vocês.